Meus amores, vou falar para vocês hoje de um livro que eu acho muito importante, que eu li quando eu estava fazendo o mestrado e que eu deveria ter lido antes, e se tivesse lido antes tinha me ajudado muito no que eu tinha que fazer na minha vida, que é um livro chamado Como Ler Livros, de um sujeito chamado Mortimer Adler. Tem o um link na descrição aqui para a Amazon. E quando a Lelê fez 15 anos, eu dei para ela um livro desse de presente, ela deve ter a cópia lá ainda. Se não tiver, vale a pena fazer o download ou comprar para ler, porque é muito interessante. O que o livro trata? O livro diz quais são as técnicas ou os métodos para você extrair o máximo da leitura de um livro. O livro explica que esse processo de leitura, ele, em um certo momento, ele é automático, você aprende a juntar as sílabas, as palavras e o significado das palavras, até que aquilo fica automático, você olha para uma palavra e você já consegue ler a palavra automaticamente, mas que o processo de você realmente aprender com a leitura, ele é um pouco mais sofisticado, ele leva um pouco mais de tempo. E ele, nesse livro, ele explica para você quais são esses processos e formas de você otimizar e melhorar esse processo. O autor ele destaca que existem três níveis de leitura: seria o livro elementar, um inspecional, o analítico e o que ele chama de syntopical, que seria o mais sofisticado. O elementar é você ler alguma coisa e entender o que está escrito, é simplesmente aquilo ali. O inspecional é uma leitura um pouco mais qualificada do livro. Você olhar o livro e prestar atenção no título, né? Ascensão e queda do Império Romano. Você vai falar ascensão e queda, né? Ou se fosse só declínio e queda, seria só o declínio. Você prestar atenção no que o título está dizendo para saber o que se trata. Você lê o prefácio, você estudar o índice do livro, você pegar o livro, estudar o índice, ver como é que está dividido o capítulo, ler os comentários do editor, ler as bordas da capa, né? Dar uma lida aleatória. Essa é uma leitura inspecional do livro. Você pega o livro e você vê o que se trata ali, dá uma olhadinha. Né? O nível de leitura analítica, ele é um pouco mais sofisticado. Né? A leitura analítica, você vai realmente tentar entender o que o autor está falando, qual é o tema que ele usa, quais são os pontos de argumentos, como é que ele estruturou o pensamento dele. Você tem que entender primeiro os conceitos que o autor usa e depois as ideias que ele está apresentando para você entender efetivamente qual é a ideia, o que ele está passando. Ele usa a ideia de come to terms com o autor, comunhão com o autor, concordar com o autor, entender o autor. Né? Como é que ele estruturou aquela ideia, aquela apresentação para passar para vocês. E o quarto nível é o syntopical reading, que é o que você faz quando você faz, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Você lê diversos livros sobre o mesmo assunto. E aí você vai extraindo os pontos principais, vai separando aqueles pontos, vai destacando o que cada autor fala, quais são as linhas diferentes de interpretação ou de posição em relação a um determinado assunto, para depois você montar a sua estrutura. Né? Esse é o nível de leitura mais acadêmico. Para cada livro você faz aquela leitura analítica e você monta aquele contexto todo. E aí depois ele também tem uma parte lá que ele dá umas dicas, ele ensina, direciona como é que você lê romances, como é que você lê poesia, como é que você lê livros técnicos, como é que você lê filosofia, né? Uma série de dicas. Por exemplo, filosofia, se você vai ler um livro de um filósofo, é interessante que antes você leia alguma coisa dos críticos desse filósofo, de alguém que já estudou o filósofo, para você saber qual é a linha dele, para saber qual é o ponto principal dele, para facilitar a tua interpretação, a tua apreensão daquele conteúdo do livro escrito. É um livro bem interessante, é um livro que eu acho que vale a pena vocês lerem cedo. Não sei se a Lelê já leu dela, o que eu dei para ela, se ela não leu, vale a pena concluir. E a Catarina, se não leu ainda, que comece a ler também, porque vai ajudar muito na vida de vocês, profissional e pessoal, né? Você conseguir pegar um livro, ler um livro e extrair do livro aquilo tudo. É interessante também, se você tiver que escrever um livro ali, é o inverso, né? A forma como você lê o livro é a forma como eventualmente você vai escrever o livro. Você vai destacar inicialmente o que está falando, você vai dividir em capítulos, você vai estruturar o livro de uma forma que você consiga passar a mensagem. É bem interessante isso. Esse livro do Adler é muito famoso nos Estados Unidos, ele é um livro básico em qualquer faculdade norte-americana.
E quando você pega um livro editado e publicado nos Estados Unidos, você vê que ele é feito muito da forma preconizada pelo Adler. Os editores, eles exigem que os escritores meio que sigam aquilo ali. E tem todo sentido. Por exemplo, no final de cada capítulo você tem um resumo do capítulo, do próprio livro. Né? Os capítulos são bem estruturados, bem apresentados. Então é bem interessante, é uma leitura que eu acho muito importante, que vale a pena investir na leitura desse livro, como ler livros para ler outros livros e aprender aquilo tudo. Amo vocês. Na descrição está um link do livro na Amazon para vocês verem o que é. Tem uma versão em português desse livro que foi que eu dei para ele. Beijo.